Graças a paz, igreja. Então, com vocês, tudo bem? Esperamos que sim, né? Quarta-feira, graças a Deus, estamos aqui hoje para, junto com vocês, né, estudarmos um pouco no livro do profeta Amós. Enfim, chegamos nele, né? Profeta, esse livro de 9 capítulos, com mensagem realmente, como um significado do nome de Amós, né? Encargo pesado. Então daí você já tira como é que vai ser o livro daqui para frente. Porque a gente tem que entender que os nomes, né, o significado dos nomes que o povo de Israel colocava, né, os pais lá, os judeus, não era por colocar, né, não era, geralmente sempre tinha, ou porque aconteceu alguma coisa, ou porque homenageava algo, tudo tinha um sentido, né. No mundo não, aqui no mundo é Billy, Mike, aqui no Brasil tu nem sabe o que significa, é só o que achar bonito. Só que no Oriente Médio é diferente, né? O nome tem um significado, né? E o significado do nome de Amós é isso, né? Encargo pesado, né? E Deus escolheu, né, esse pastor de ovelhas aí, né? Também, como ele mesmo fala, acho que é no capítulo 7, né? Que também, além de cuidar de gados, né? Não só ovelha, cuidar de gados, ele também colhia figos, né? Então Amós não era um profeta de palácios como Isaías, né? Não participou de escola de profetas, né? Onde quem fundou a escola de profetas foi o Samuel, né? Você encontra isso no capítulo 5 de 1 Samuel, você vai ler um pouco sobre isso. Não era de nenhuma tribo, de Levi, nada, né? Sacerdote. Mas Deus escolhe quem ele quer porque ele é soberano. Aí ele escolheu esse criador de gado e colhedor de figos, né, que tem como significado o nome encargo pesado. Amém. Graça e paz a todos, né? Glória a Deus por tudo. Estamos aqui, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Estamos aqui para mais um livro da Bíblia, a qual vamos aqui, versículo por versículo, vamos estar, em nome de Jesus, lendo, explicando, aplicando o texto aos nossos dias, aplicando o texto à nossa vida. O que esse texto fala para a gente hoje? Então, nós sempre lemos o texto, explicamos o texto à luz do seu contexto, à luz da sua história, à luz do seu tempo, e depois nós traçamos aqui aquilo que o texto fala para nós hoje, que é a aplicação. Você pode estar aí desse vídeo, curtindo esse vídeo, não é? Para que mais pessoas possam receber também essa mensagem, essa exposição do profeta, esse estudo bíblico que nós estamos fazendo aqui, né? Aqueles que não pegaram, nós já fizemos o livro de Oséias e o livro de Joel, está lá no canal do YouTube da Igreja Palavra da Verdade, as playlists, e você pode ir lá acompanhar toda a playlist e assistindo ali um por um. Em poucos dias você assiste todo o livro. E agora nós aqui fazendo mais uma vez aqui, iniciando hoje o profeta Amós. Então esse livro também tem muito para falar para a gente, muito para falar a respeito de Deus, a respeito de Cristo e também a respeito de nós mesmos. E vamos, em nome de Jesus, iniciar hoje. Você pode estar acompanhando toda quarta-feira, né, para honrar o nome do Senhor. Amém. Vamos orar e já entrar propriamente, né? Vou fazer um pouco de introdução, depois entrar propriamente nos textos. Amém? Oremos. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade de ouvir a Tua Palavra. Ilumina nossas mentes, Espírito Santo, para que seja aqui pregado, seja falado aqui de forma realmente bíblica, que nada venha sair de mim, que eu não venha aqui conjecturar, que eu não venha aqui inventar, que eu não venha aqui botar acessórios da Tua Palavra, Senhor, porque não precisa.
a forma que ela está, ela é poderosa, né? Criadora. Obrigado, Senhor, por esse momento, por esse dia abençoado, pela proteção. Perdoa nossas falhas, perdoa pela nossa missão, perdoa pelos nossos pensamentos impróprios, que muitas vezes te desonramos também. Perdão, Senhor. Nos dá a oportunidade de sermos melhores, a oportunidade de te adorarmos da forma que tu quer, da forma que realmente só o Espírito Santo sabe. E nós cremos que ele está nos ensinando dia após dia. Cremos nessa obra que foi iniciada pelo Espírito Santo e vai ser concluída até a volta de Cristo, que já está às portas, Senhor. Que eu só possa tomar conta aqui desse estudo, né, nesse primeiro capítulo, iluminar sobre os textos que vamos ler aqui. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, como eu já tinha falado, né, o significado do nome de Amós é encargo pesado. E do significado do nome dele você já pode sentir como é que vai ser o livro daqui para frente. Tanto é que nesse capítulo 1 aqui a gente só vê juízos. Não vê nem sequer uma brechinha para arrependimento das nações. Esse livro, né, aqui de Amós, não é que a gente tem que entender uma coisa. A Bíblia ela não foi fechada, não foi constituída, editada, vamos dizer, editada, né, formada de forma cronológica. Né? Então, a gente às vezes lê texto, né, que vem depois, que é antes. Então, Amós, ele veio, segundo alguns estudiosos, né, da Bíblia, e os teólogos, ele veio cerca de 50 anos antes, por aí, de Oséias. Amós também profetizava contra a nação, né, o Reino do Norte, ou seja, Israel. Mesmo interessante que ele morava em Tecoa, que fica em Judá, né, no Reino do Sul, e profetizava contra o Reino do Norte, né, contra lá. Na época dele, foi na época do rei Jeroboão II, né? E foi uma época de grande prosperidade, né? Que ele estava profetizando. Então, quando tem prosperidade, ninguém acha que vai vir nada, né, sobre isso, né? Mas é como diz, né? Como Jesus falou, né? Enquanto tiver guerra, pode ficar tranquilo, que não vai chegar, não, esse não será o fim. Mas quando tiver aquela súbita paz, pode ter medo, né? Pode ter medo assim, aquele que não está em Cristo, né? Mas aquele que está em Cristo vai glorificar, vai ficar esperançoso, é agora que Cristo vem. Então aqui, o rei do norte, o rei Jeroboão, que segundo os historiadores, né, ele, por mais que ele fosse idólatra, mas ele era um rei que realmente muito inteligente, um rei que sabia fazer negócio, né? E fez, claro, Deus também, né? Ninguém faz nada nem sem a permissão de Deus, né? Só que ele fez prosperar a nação de Israel, né? O reino do norte, de uma forma que ela, né, chegou aonde a gente leu em todo o livro de Oséias, né? Todos aqueles pecados. E aqui, né, o profeta Amós segue, como eu estava falando na questão da cronologia, segue, né? Não que ele vem depois de Joel, vem aqui, né, nossa Bíblia, mas cronologicamente não. Então ele segue no mesmo capítulo, né, 3, que falando sobre juízo sobre as outras nações. E aí o profeta Amós no capítulo 1, ele, né, e no 2 também, ele continua falando sobre a questão, né, do juízo de Deus sobre estas nações, né, sobre as nações que ele vai enumerar, que ele vai aqui, né, falar, porque Deus nunca esconde nada, né? Não é. Quem esconde são os homens que faz trama. Não, Deus é claro, olha, vai acontecer assim, eu vou contra a cidade tal, vou fazer assim, dessa forma, vou destruir dessa forma, porque eles fizeram isso e isso. A gente vai ler aqui que Deus, né, sempre foi dessa forma, nunca escondeu nada, né? Ele pegou de surpresa. Não pegou de surpresa. Isso é uma profecia. As nações
é que achava que não ia acontecer, né? Confiava no seu próprio braço, né? E, né, o profeta Amós, ele é o terceiro, né, dos profetas menores, só que cronologicamente ele é o primeiro, né? Foi um dos primeiros que começou a escrever, né? Que foi o profeta escritor, porque nem todo profeta ele foi escritor, né? O próprio Jeremias ele não escreveu, né? Tinha o escriba, né? Que era Baruque, né? Escreveu junto com ele ali, né? Baruque, né? Que era meio que um auxiliar de Jeremias ali, né? E vários outros que profetas que só, né, tinha um auxiliador, a pessoa que auxiliava, né? O próprio apóstolo Paulo também, né? Ele utilizava muito de pessoas que tinham uma boa escrita, que realmente sabia ali, né? Não que Paulo não soubesse, Paulo era. Só que a gente tem que lembrar que Paulo também já tem uma certa idade, né? Então não tinha mais aquela, né? Tanto é que chega a parte que ele fala para Timóteo, né, para trazer João Marcos, né? Que é bom, né? Na questão dos pergaminhos, né? Nas escritas, porque, se eu não estou enganado, foi apenas uma carta, que eu esqueci qual foi, não estou lembrado, que o apóstolo Paulo diz que ele mesmo, né, impunha, escreve de próprio punho, mas os demais, provavelmente é por certo que foi outra pessoa que escreveu, ele ditando, né? Assim como foi, como a gente explicou aqui, né, pastor? Todas as cartas, né, principalmente do Novo Testamento, foram realmente escritas por outras pessoas, não pelos próprios apóstolos. A mesma coisa acontecia aqui no Velho Testamento, mas é que Amós, assim como ele deu visões, ele escreveu. Foram poucos. Acho que foi Amós, Osés, eu não estou lembrado do outro, e Joel, não estou lembrado. Foram pouquíssimos mesmo. O resto era realmente só ditava, dizia ele. O escriba lá, né, a pessoa que auxiliava, escrevia, né? Mas passando adiante, né? Então, Amós começa a profetizar, né, sobre a nação do Reino do Norte, onde o rei era o Jeroboão II. Mas vamos entrar no texto que a gente vai entender melhor. Então, abre o livro de Amós, né, verso 1, que diz: profecias anunciadas, né, por Amós, né, o nome do significado, encargo pesado, criador de ovelhas em Tecoa, sobre as visões que teve a respeito de Israel, 2 anos antes do grande terremoto. Nessa época, Uzias, que significa minha força é Yahvé, era rei de Judá, ou seja, do reino do sul. E Jeroboão filho, ou Jeroboão II, filho de Jeoás, que significa povo lutara, era rei de Israel. Aqui ele fala, né, muitas vezes, aqui tem até um pouco mais de informação, né, sobre Joel. Já era um pouco mais oculto, não tem tanta informação sobre Joel, e aqui a gente já tem já é mais fácil de datar, já é mais fácil de saber quando foi que ele começou a profetizar. Aqui ele fala que ele teve as visões 2 anos antes do grande terremoto, né? Porque, igreja, até hoje, né, naquela região da Palestina, que hoje é Palestina, que antigamente não era, né? Hoje tem aquela briga Palestina e Israel, até hoje existe essa briga por terra, né? Mas sabendo que a promessa abrâmica de Abraão é para o reino de Israel. Os palestinos que são de Ismael, e Deus disse que deles já faria uma grande nação. Não disse que ia fazer deles, né, uma nação abençoada, uma nação que ia ser como Deus falou para Abraão, né? Mas só por título de informativo, né? Não vem muito ao caso nesse texto. Então, esses terremotos aconteciam constantemente lá, porque como nosso irmão Jadson aqui, né, me passou, até falou aqui para mim que tem uma placa tectônica, né? O camarada é fera, né? Ligado na geografia do lugar. Então aqui é assim, é história, né? É geografia, é ciência. Então o que a gente poder fazer, a gente faz, né? Se esforça aqui para passar, né, o máximo de informação. Então existia muito, né, como ainda acontece terremotos, né? Como ele fala, um grande terremoto. Só que esse foi diferencial, justamente, né? Como ele fala, grande, né? O grande terremoto, né?
Esse realmente foi um terremoto na escala Richter, deve ter sido lá para o 6, 7, né? Por aí, né? Zacarias, né, no capítulo 4, 14, versículo, também fala sobre esse grande terremoto. Né? Então, ele fala 2 anos antes, né? Segundo eu estava vendo o comentário do NVI, né? E eles falam lá que o ministério oral, né, existe a questão de oral, de Amós, começou antes do grande terremoto. Então, provavelmente, né, ele já profetizava oralmente, né? Tanto é que ele foi expulso da cidade, esqueci que você foi expulso, né? Segundo conta a história, pela questão das profecias, né? Porque você vai ver que o livro realmente tem um encargo pesado sobre as nações. Nenhum rei quer estar um camarada lá dizendo: rei, você vai morrer, você vai ser levado cativo, você, né? Você não serve. Ninguém quer estar ouvindo. Então ele foi expulso. Então, esse nome dele, né? Encargo pesado. É justamente porque ele sai de uma posição de pastor de ovelhas, né? De uma posição ali que não tinha nenhuma liderança. Não, ele não é de tribunal. Não tinha assim, nenhuma liderança, não tinha nenhuma uma posição alta na sociedade. Né? Um pastor de ovelhas, na época dele, era coisa mais simples. Até hoje, lá em Israel, é uma das profissões mais simples. Né? E ele sai do encargo de ser um pastor de ovelhas e Deus coloca nele esse encargo pesado de se tornar profeta e profetizar contra a nação. Contra a nação. Ele não estava ali para profetizar coisas boas, para profetizar bênçãos, era juízo, vitórias. Era juízo mesmo. Era para profetizar juízo. Né? Justamente. E principalmente nos primeiros capítulos a gente vai ver que o juízo pega fogo, né? Realmente Deus mostra que está atento, que Deus é Deus não só do povo de Judá, né? De Israel, mas do mundo todo. Então tem que adorar Ele, né? Fomos criados para isso. Então subtende-se aqui que ele começou já o seu ministério antes, né, oralmente, antes desse grande terremoto. Depois do grande terremoto ele foi levado a escrever, né, a gravar, né, nas tábuas, né, digamos assim, a escrever para, não sei, acho que já tem, não era tábua não, já era papiro já. Já era papiro. Tábua, tô lá na época de Moisés lá, mas acho que foi, né? Era o pergaminho, né? Na época dele era o pergaminho. Papiro já é mais para o Novo Testamento. Já existia papiro no Egito, né? Já existia. Bom, mas, né? Adiantemos. Então, ele já começou 2 anos antes, depois começou a escrever. A título de conhecimento, né? O profeta Amós, ele viveu ao mesmo tempo do profeta Oséias, Miqueias, Isaías e Jonas. Eles foram contemporâneos, né? De Oséias, Miqueias, Isaías e Jonas. Verso 2: Então foram as suas palavras: eis que Yahvé brada de Sião e troveja de Jerusalém. Os pastores, os áridos campos lhe lamentam o topo, né? O topo do Carmelo já está todo seco, né? Esse mundo Carmelo tão conhecido, né? Elias ali, né? Onde orou, né? E caiu fogo ali sobre aqueles soldados ali no mundo Carmelo. Né? E aqui o verso 2 praticamente diz qual o título, né? O assunto de todo o livro, né? Brada como brada, né? Brada sem leão, né? E troveja, né? Em Jerusalém. Então aqui a gente nota, né? O conteúdo do que vai ser o livro, ou seja, vai ser um brado, ou seja, o brado significa que juízo, né? Trovejar. Então algo realmente pesado, encargo pesado, e Amós fala, né? E os pastores, a gente está falando dele, né? Contemplam, né? As visões que Deus estava dando, né? De Jerusalém destruída, né? Das nações destruídas ali, porque Amós também profetizou não só contra as nações vizinhas, né? Inimigas de Israel, mas também contra o Reino do Norte, que foi, né? O seu principal alvo, mas também contra o Reino do Sul. Aí aqui no verso 2 ele vê a visão
de Israel destruído e lamenta, né? E chora, porque já imaginou você ter a visão do seu país, né? Destruído, né? Então, realmente é para você lamentar, para você ficar triste. E a partir do verso, né, agora que a gente vai ler, né, do verso 3 até o 5, Deus começa a trazer, a enumerar as cidades que vai ser, né, que ele vai trazer o juízo, e começa a falar o porquê, como eu te falei, o porquê Deus vai trazer aquele juízo e o que vai fazer sobre, né? Então, mas o interessante é que Deus, né, repete, né, tem nessas nações, né, que ele fala aqui, todas, né, que ele fala, tem três, são três, né? Deus fala a questão do 3 ou 4 pecados, depois a certeza do julgamento, ou seja, não tem para onde correr. Você lê em Osés que havia ainda, né, sempre o profeta trazia, né, olha, vai ver em você sobre isso, mas se você se arrepender, mas aqui não tem isso, ou seja, a certeza do julgamento, não tinha para onde correr para essas nações, né? E o terceiro fundamento, né, que Deus, em todo o juízo que traz sobre essas nações aqui que a gente vai falar, é sobre o fogo divino, né? Ou seja, água, ele não vai mais destruir mais ninguém sobre água, agora é fogo divino, né? Mas entendam, igreja, que quando a gente lê fogo divino, quando a gente lê essa questão do julgamento, não é que isso aqui aconteceu, vai acontecer, isso aconteceu, ou seja, Deus permitia que outras nações invadissem lá, né, como a gente vai falar, a própria Síria, que foi invadida e foi destruída pela Síria. Muitas vezes a turma confunde, né, a Síria com a Síria. Síria era um país, era uma nação, a Síria era outra. A Síria passou muitos anos como, não é, no Oriente Médio, e boa parte do mundo dominou, boa parte do mundo, a Síria, né? Israel, né, nem se fala, sempre pagava tributos à Síria, né? E Deus vai trazer juízo aqui sobre a nação da Síria e vai usar a Síria. Então a gente vai ler a parte 3, né, o juízo da Síria, né? Assim vem a palavra do Senhor avisando: por 3 transgressões de Damasco e ainda mais por 1/4 não retirarei seu juízo e castigo, porquanto passou sobre Gileade como quem trilha as espigas caídas no chão, no tempo da ceifa. Por isso porei fogo ao palácio de Hazael, e as chamas consumirão todos os da casa e também as fortalezas de Ben-Hadad, né? Haddad estava aqui já, Haddad já. Misericórdia. Arrombarei, verso 5, arrombarei as portas de Damasco, eliminarei o morador de Biquete Avém, vale da iniquidade, e o que tem o cetro de Bet-Edém, casa do prazer. O povo de Arã, né, que a Síria também é conhecida como os arameus, né? Arã vem de arameus. Sírias irá para o cativeiro, né, em muralha, né, palavra de Yahvé, em cativeiro em Kir, muralha. Então aqui, né, desculpe, às vezes você trava, porque tem um nomezinho que é meio complicado às vezes a gente falar aqui, né, mas isso aí, a gente tem que entender o que Deus está falando aqui. Isso é a parte mais principal, que é o juízo que está trazendo sobre a Síria, e vai começar por onde? Pela capital, e naquela época era uma das maiores capitais do mundo, do Império Sírio, era Damasco. E ele começa a falar aqui, né, no versículo 4, essa questão, né, todas você vai ver que Deus vai enumerar a questão do pecado, por 3 até 1/4 transgressão, né, aqui ele fala: não retirarei o seu juízo. O que ele quer fazer, qual é o significado dessa enumeração aqui? Porque ele pode dizer pelos seus pecados, né? O significado aqui é que Deus, ele está atento a todos os pecados, seja 1, 2, 3 ou 4 pecados, né? Quando ele fala que existia mais pecados, só que ele dá essa ênfase aqui para dizer: olha, eu estou olhando tudo, eu observo tudo. Não adianta dizer que foi um pecado, foi 2, foi 3. Eu conheço cada um. Se foi meio, não existe meio, né? Mas só para a gente entender se foi meio. Então, a forma de enumeração, o significado é esse.
É que Deus é onisciente, está realmente vendo, seja qual for a transgressão, ele está observando. Quando ele fala, por 3 ou 4 pecados, não retirarei, né, o meu castigo sobre a nação. Então ele está dando um exemplo. Ó, se tivesse 3, ia escapar. 4 não ia escapar. Vocês têm um bocado, aí que não vai escapar mesmo. Então, é por isso que ele fala sobre essa questão dessa, né, enumeração. Então, ele fala, né, no verso... E interessante que ele falou por que no verso 4 ele vai fazer isso aí, né? Não retirarei o castigo por quê? Porque quando passou por Gileade, né, vocês passaram como quem trilha, as espigas caíram no chão no tempo da ceifa, né? Não sei se os pastores podem até me ajudar aí. Existia uma lei lá, né? Existia uma lei no Antigo Testamento onde os estrangeiros e viúvas eram beneficiados. No momento da colheita, da ceifa, né? O pessoal poderia colher. Agora, se caísse alguma espiga no chão, eles tinham que deixar lá, para que os órfãos, as viúvas, os estrangeiros que passassem, pegassem aquelas espigas ali no chão. Então era uma maneira, né, de ensinar ao povo a questão da caridade, a questão de doar. E era proibido, né, pela lei, tanto apanhar as espigas, que dirá pisar nas espigas. Né? Então era uma maldade você as espigas que estavam ali para os órfãos, para as viúvas, para os necessitados, e você passar e pisar naquelas espigas. Era de uma maldade, né, tremenda, né? Existia muitas leis, até não, né? Tem uma lei também lá do judaica que, né, na colheita você podia, assim, estava com fome, podia entrar, né? Não podia levar não, botar no bolso não, mas você podia se saciar. Matou sua fome, não tinha problema não. Agora, se levou, o negócio do bicho pegava. Era ladrão, né? Furtou. E aqui, né, ele fala e deu um exemplo de por que eu vou trazer juízo contra vocês? Porque ele numera um pecado aqui, né? Só que existe mais, não. Porque vocês passaram sobre Gileade como quem trilha as espigas caídas, ou seja, passaram por cima. Isso é proibido, vocês não estavam nem aí para Gileade, nem aí para esse país, né? Se acharam o máximo, né? É como quem diz, né? Até os menos favorecidos, vocês passaram por cima deles, vocês pisaram eles. Justamente. Então, note que Deus, ele fala que vai trazer juízo e falou o porquê vai trazer juízo. E agora Deus vai falar como vai fazer. Ele diz, por isso porei fogo ao palácio de Hazael. Esse Hazael aqui, você olha assim, mas esse camarada aqui, não é brinquedo não. Esse camarada aqui, né, se você quiser ler mais um pouco sobre ele, lá no 2 Reis, né, no capítulo 8, ele se torna rei da Síria, né, ele mata o Ben-Hadad. A cena que ele mata ele, eu me lembrei, eu acho que o filme Gladiador até se espelhou nisso, acabou de ter de sair. Com o filho do, né, qual é o nome do imperador lá, que morreu? Como é o nome do imperador que matou, o filho dele matou ele, esqueci. Pronto. Aí ele bota uma almofada, né? E mata o Marcos Aurélio. Não, Marcos Aurélio, esqueci. Bota uma almofada nele. Pronto. A mesma cena que você viu aí, você vai lá em 2 Reis, né? Do capítulo 8 para lá, você vai ver que ele pega agora é diferente que ele pega um pano molhado, né? Aproveita que Ben-Hadad está doente, está se recuperando e mata ele. Mas só que o profeta Eliseu falou para ele, né? Quando olhou para ele, que ele chegou até ele e disse, o rei Ben-Hadad quer saber se vai ficar vivo. Ele disse, não, certamente ele vai ficar curado, porém ele vai morrer. Aí o profeta olha para esse Hazael e começa a chorar. Ele pergunta, por que você está chorando? Aí ele explica, porque o Senhor me mostra que as atrocidades que você fazer. Você vai invadir Israel, destruir tudo, vai rasgar, né, o ventre das mulheres grávidas, né? Então esse Hazael não era. Então Deus sabe por que estava trazendo, né, esse juízo. Aí o verso 5, arrombarei as portas de Damasco
eliminaria o morador, né, de Bequete e Avém, vale de iniquidade, né, e o que tem o cetro de Bet-Eden, ou seja, eu acho que o chefe lá da casa do prazer, né, o povo de Arã, Síria, irá para o cativeiro em que, né, muralha, assim diz o Senhor. Então, note que Deus disse, né, que está de olho no mínimo os pecados deles. Depois diz o porquê Deus vai trazer o juízo, e Deus depois fala como vai ser. Ou seja, eles estão avisados, não vão ser pegados de surpresa, né? E mais na frente isso acontece, né? E quem Deus usa aqui, a Síria, né, para invadir a nação lá a Síria, não, a Síria, complica mesmo. Deus usa a Síria para trazer o seu juízo sobre a Síria, né? Destruir tudo, né? Destruir os palácios, né? Tudo, né? Que Deus vai fazer. E para o povo, né, tem ainda o cativeiro, né? E realmente as nações sempre fazem isso, né? Pegava, invadia, levava o povo cativo, e a maioria era vendida como escravo, né? Verso 6 aqui, né, Deus começa a falar sobre, agora a gente tem sobre Gaza, né? Cidade de Gaza, a cidade, né, da região da Filístia, né? Dos filisteus, né? Aqui. Eis que assim revela o Eterno, pelas 3 transgressões de Gaza, sim, e ainda por mais um 4º pecado, não lhe anularei a punição devida, porque levou cativas comunidades inteiras e as vendeu em Edom. Por tudo isso aterei fogo aos muros de Gaza, e as chamas extinguirão as suas fortalezas. Destruirei o rei e a população de Asdod, e aquele que possui o cetro real em Ascalon. Eis que levantarei a minha mão contra Ecrom, até que pereça o último filisteu, afirma Adonai, o Senhor. Então note, novamente Deus repete, né? Deus fala 3 ou 4, né, transgressões, aquilo que a gente já explicou, que eu já expliquei, não vou falar novamente, né? Fala o porquê, né? O porquê vocês estão, eu vou entrar em juízo, né? Porque vocês levaram cativas as comunidades inteiras e vendiam, né, em Edom. Então Edom, né, que era Gaza, que era uma cidade da Filístia, era uma cidade que era muito forte na questão de venda de escravos, como a gente lê no livro de Joel também. Então Deus disse: vocês, eu estou fazendo isso por causa desse pecado aqui de vocês também. Então novamente a gente vê que Deus sempre fala, né? E depois Deus diz o porquê: atearei fogo, novamente o fogo divino, entendeu? A certeza do juízo, né? E o fogo, né, de Deus. Então o juízo contra Gaza. Alguém pode dizer: Gaza é aquela cidade que a gente tanto conhece, faz de Gaza, ela mesmo, entendeu? Aquela cidade que fica entre Israel e o Egito, né? Mais ou menos na região da Palestina. Gaza é uma cidade, né, refúgio, né, onde os palestinos expulsos de Israel são acolhidos, né? E a faixa de Gaza é onde acontece, né, todo aquela guerra lá e tal, né? Até hoje é um lugar de luta, de guerra, de sofrimento, né? Dizem que você pode, o termômetro da volta de Cristo é ali, né? Depois que se houver paz. No dia que ali tiver paz. Pronto, foi. Pode levantar o alerta, né? Levantar que Cristo já não sei. Você vê que a gente está no livro de Amós, ou seja, bem antes de Jesus nascer, aquele lugar já era um lugar complicado, né? Já era um lugar difícil. A Gaza já aparece lá em Gênesis, quando Abraão, né, fica no caminho como está indo para Sodoma e Gomorra, né? Porque, como eu já falei aqui, mas vou repetir, às vezes, né, você pensa que o povo, né, quando passou de Jordão invadir aquelas terras, não. Aquelas terras de Canaã, toda aquela terra ali foi Abraão que dominou. Então não tinha nada daquele povo. O povo invadiu, porque, né, de Abraão até chegar o povo do Egito foram muitos anos, né? Eu acho que quase 1000 anos. Então passou. Então o povo realmente
foi, né, chegando gente, não tinha lá, provavelmente foi morrendo os descendentes de Abraão, foram para outra terra e ficou lá, né, tipo, não tem ninguém, eu vou invadir isso aqui. E essa guerra de Palestina e Israel é antiga, né? Aquela questão, né? Israel, Abraão, Palestina, Ismael, o primeiro filho de Abraão, né? Quer dizer, Isaac, né? E Ismael. Ismael foi o primeiro, que é o pai dos palestinos, e depois veio o filho da promessa. Realmente, esse é o filho da promessa. O filho que tinha a promessa abrâmica de Deus, que era Isaac, né? Que fazia ter uma grande nação. E vou te fazer prosperar, né? A única promessa que Ismael teve foi que ele seria uma grande nação, como é uma grande nação, e se tornou inimiga até hoje, né? Dois irmãos, um contra o outro. Então agora a gente entra aqui, né, na cidade de Tiro, né? Da cidade de Tiro. Parece até meio que repetitivo, mas a gente vai ler aqui, né? Mas tem alguns, eu vou só apenas algo de destaque, mas provavelmente segue na mesma sequência, né? Deus fala sobre os 3 ou 4 pecados, sobre o juízo certo, né? Sem cancelamento, não tem para onde correr, e sobre, né, o fogo que virá sobre as nações. Então, assim declara Yahvé: por 3 transgressões de Tiro e ainda por mais uma 4ª falta, não deixarei de enviar-lhe o castigo que merece. Afinal, entregou toda a comunidade de prisioneiros a Edom, e nem se lembrava da aliança de irmãos que havia estabelecido. Então, a gente vê aqui sobre Tiro que não vai deixar, porque, né, como a gente sempre fala, né, desde de Joel, os escravos era muito forte nessa época, e Deus falou: por quê? Que vocês, né, venderam toda a comunidade, não foi nenhum, foi toda a comunidade, né, de prisioneiros a Edom, nem se lembrar da aliança, né, de irmãos que tinha. Aqui o texto estava lendo nos comentários, não fala muito quem foi essa nação aí, né, mas provavelmente a gente supõe, né, o texto não faz a gente, né, tem outra palavrinha, mas no momento supõe que ele tinha feito um acordo com essa cidade de irmãos, né? De irmãos, um acordo: olha, eu não invado teu país, tu não invade o meu. E Tiro passou por cima disso aqui. E Deus, né? A gente às vezes pensa assim que nos negócios que existem, Deus não está observando. E Deus é que mostra que está observando, né? Que observou o negócio que ele tinha feito com essa cidade aí, né? E Deus lembrou que por isso que está trazendo, né, o juízo. Verso 10: por essa razão porei fogo nos muros de Tiro, e as chamas aniquilarão, né, as suas fortalezas. Isso se aconteceu, né, por cerca do ano 332 a.C. Quem Deus usou o juízo para trazer o juízo sobre Tiro, sobre a cidade de Tiro? Alexandre o Grande, né? Conta a história que ele, quando invadiu, passou 7 meses assediando a cidade, né? Assediando aquilo, né? Só sitiando, fica só lá, né? Vai lá assediando. Hoje, vamos invadir hoje, quem for. Invadir, né? Só assediando aquela coisa, né? 7 meses ele passou. Justamente que é para, né, quebrar a confiança do país, do pessoal lá, para o pessoal ficar com medo mesmo de fazer isso. Então, depois de 7 meses ele invadiu, né? Matou 6.000 pessoas, né? 2.000 dessas 6.000 foram crucificadas, né? E vendeu 30.000 como escravos. Então, o juízo de Deus, né? E depois saiu queimando tudo. Então, o que Deus falou aqui, Deus trouxe através do Alexandre o Grande. Então Deus usava uma nação para destruir a outra. Ele não precisava descer, né? Nem precisava descer, né? Ali mesmo, se ele quisesse, ele usava a outra nação para destruir. E olha que Tiro, que se você ler lá no livro até do profeta Ezequiel, né? Deus usa Tiro também para trazer a destruição da cidade. Até fala, meu servo Tiro, né?
E aqui Deus está usando outra nação para destruir, porque a cidade de Tiro, né, o rei lá, o pessoal fez mais do que deveria, né? Achava que podia, que tinha poder, né? Sei lá, é tipo de ser humano, né? Acha que tem poder e pode fazer qualquer coisa. Verso 11, Deus agora fala, né, sobre Edom, por 3 transgressões, vamos uma quarta. Não lhe cancelarei o devido castigo, porquanto perseguiu seu próprio irmão com ódio no coração e a espada na mão, despedaçando corpos sem piedade e assegurando para sempre a sua ira. Atearei fogo em Temã, né, que geralmente é a capital, e a chama exterminarão as fortalezas, né, de Bozrá, acho que é isso aí, Bozrá. Então, a cidade, né, de Edom. Quem é isso aqui? Porque Deus fala, quando Deus fala, porquanto perseguiu seu próprio irmão, né? Porque isso aqui foi quando, né, Edom guerreou contra Israel. E quem foi Edom? Quem é o patriarca de Edom? Esaú, o irmão de Jacó. Lembra, né, que Jacó deu, não é que enrolou, mas que Jacó enganou Esaú, não. Esaú que foi que disse, para que me serve como é? Primogenitura, né? Para que me serve essa bênção? Então preferiu a comida, a lentilha, né? Comida, então o guisado ali. Então quem foi que... Será que foi Jacó que enganou Esaú? Jacó enganou o pai dele, isso é certo. Velho, não estava enxergando mais. Não, enganador ele foi nessa, aí também coagido pela sua mãe, coagido assim, não foi, né, assediado pela sua mãe, ali na mãe buzina, incentivado, pronto, essa palavra correta. Então essa guerra começou através daí, mas Deus lembra, né, Deus sabe, então Deus sabe, eu vou fazer isso porque vocês perseguiram seu próprio irmão, ou seja, Edom, que sabia muito bem que o seu patriarca era irmão de Israel, não pensou nisso. Invadiu Israel, saiu destruindo, né? Matando o pessoal, vendendo os hebreus lá como escravos. Então Deus disse, por causa disso, né, que vocês perseguiram seu próprio irmão. E olha só, com ódio no coração e a espada na mão. Então, 2 fatores que não vai dar muito certo, não. Ódio no coração e a espada na mão. Vai morrer muita gente. Então, assegurando para sempre a sua ira, sem piedade, e assegurando para sempre a sua ira. Então, Deus atentarei fogo, né? Novamente aqui. E agora Deus, né, vai para a cidade de Amon, que diz, ainda por mais 3 transgressões, uma quarta, não pouparei do castigo devido, pois chegaram ao ponto de rasgar ao meio o ventre das grávidas de Gileade, a fim de ampliar as suas fronteiras, porquanto atearei fogo em Rabá, e as chamas devorarão as suas fortalezas em meio ao brado de guerra, no dia da batalha, em meio aos fortes ventos, no dia da tempestade. O dia da tempestade é voltado, né, falando sobre o dia do Senhor, o dia do julgamento para essas nações. Você vê, né, que a cidade de Amon, né, aqui, o que eles faziam aqui para expandir o seu território, trazer medo, né, rasgava as mulheres grávidas. Por que eles faziam isso? Para convencer os demais a fugir. Porque se o camarada pega uma mulher grávida e rasga e tira o feto, né, como o Hazazel fazia, esse camarada vai fazer o que comigo? Então, isso é uma forma de intimidar, de ampliar, né, o seu território. Foi assim que essa cidade, a Síria, crescia, dessa forma, sendo extremamente violento, né, trazendo medo, né, pegava uma pessoa como exemplo, pegava essa aqui, cortava a cabeça, os pés, vamos fazer, rasgava, para trazer medo, para que o povo, né, os demais, fossem embora ou doasse as suas terras por preço, né, por 0,800 ali. Então veja, Deus falou porque vai trazer juízo sobre ele, né? Atearei fogo aos muros de Rabá e
fortaleza em meio aos brados de guerra, no dia da grande batalha. Segundo aqui fala, a batalha eles não têm certeza quando foi, era toda a batalha que existia naquela época, quando foi que isso aconteceu. Então, no dia da guerra vão bradar, né, os inimigos, né, no vento, né, no fortes ventos, no dia da tempestade do Senhor, ou seja, o juízo quando chegar, né, até Amon. E o verso 15, para encerrar, né, ainda sobre Amon, diz: e o seu rei será desterrado, ele e toda a sua corte irão para o exílio, eis que eu, Yahvé, o tenho dito. Então isso aconteceu, né, lá em 734 a.C., quando o rei da Síria, né, eu vou até filar aqui, o Tiglat-Pileser, eu acho que é isso, Tiglat-Pileser, rei da Síria, né, essa parte do mundo estava a cidade de Amon e destruiu tudo. Então, como eu sempre falo, Deus sempre usava a nação para trazer juízo sobre outra nação. Então, a gente nota que é um livro realmente em cargo pesado. É um livro, principalmente esse primeiro capítulo, a gente vai começar, né, a suavizar um pouco, acho que depois do capítulo 5, aí começa a aparecer algo de arrependimento, né? Mas para essas nações não tem jeito. Para essas nações que se voltaram contra o Senhor, que em vez de adorar ao Senhor, de vez de fazer uma aliança com Deus, preferiram ser contra Deus, ser contra o povo de Deus. A gente viu aqui Deus enumerando o que foi que eles fizeram. A gente vê que não tinha jeito não. Então ele fala para um, não vou cancelar. Para outro ele diz: o castigo não vou poupar. Então não tem aqui nesse capítulo 1, não tem espaço para arrependimento aqui. Já está certo, bateu o martelo aqui, Deus já tem bateu o martelo, o juízo ia chegar sobre essas nações, né? Essas grandes nações que hoje nem a grande parte do mal nem existe mais, né? Se tornou muito a parte da Palestina, então, não sei se a Síria existe hoje, ainda existe. Existe. E Síria também, né? Não sei se é a mesma de antes, né? De antes ou se é apenas uma região, né? Mas eu sei que ainda existe um país com esse nome aí. Quando foi invadido lá, a Síria foi invadida, saiu destruindo tudo, eles ficaram realmente sem, assim como foi Noé, perdido, sem nada. A gente observa também, né, que esse encargo de Amós realmente foi muito pesado, né? Porque você comparando com os outros profetas falam para duas nações. Ele falou para diversas nações aqui, né, trazendo realmente juízo para todas essas nações. E no capítulo 2 ele continua falando mais nações, para Moabe, né? Aqui a gente lê, né? Judá, ele começa a entrar agora, né, nos reinos pro reino do sul agora, depois do reino do norte, né? Então, o encargo é pesado, né? E a aplicação, né? Aplicações, qual a aplicação, né, que a gente tira nesse livro tão pesado, né? A gente viu aqui que foi só juízo, viu que Deus, né, ia trazer fogo, ia trazer, né, destruir tudo lá, essa cidade, como aconteceu, né? Não que Deus propriamente o fez, né? Mas mandou que outra nação fizesse tudo. E o que aquelas nações fizeram aconteceu igual com eles, porque tudo que a gente planta, né, a gente colhe. Então, passado isso, o que a gente pode tirar, né, sobre esse capítulo tão pesado, não tem para onde correr, meus irmãos, é que o juízo de Deus é certo sobre aqueles que não têm uma aliança com Cristo. A gente viu aqui, foi sobre Damasco, né, sobre Gaza, sobre Edom, sobre Tiro, sobre Edom já falei, né?
e sobre Amon, essas 4 cidades, né? 4, não tinha jeito para elas. Não tinha jeito. Então, para aqueles que não têm compromisso com Cristo, que não têm uma aliança com Cristo, como diz a palavra, quem não crê, já está condenado. Não é que vai ser. Quem não crê, meu amigo, já está condenado. Assim como aconteceu com essas nações, o juízo é certo, meu querido, para vocês que não têm aliança com Cristo, ou para você que está brincando, né, de ser crente, que está aí achando que Deus não conhece, né, não sabe do teu pecado. A gente viu aqui que Deus mostrou ao povo aqui que sabia dos pecados que ele nem estava lembrado, independentemente se é 3, se é 4. Nenhum pecado entra no reino dos céus. Nenhum vai entrar. Ou seja, ou nos arrependemos agora, ou fazemos aliança com Cristo, ou o juízo já é certo sobre nós. Não tem para onde eu correr. Não tem outra aplicação aqui. Eu não vou inventar, não vou conjecturar aqui. Não, mas aqui tal, não. Não tem. Acho que até o melhor pregador aqui desses de teologia da prosperidade, desse coach, primeiro que um livro desse aí nem lê. Eles passam longe. Passa longe, porque eles vão ver, eu estou aqui também. Eles vão ver logo assim, estou aqui, nesse meio aqui. Eles nem lê. Né? Nem esses pregadores coach que diz que você é isso, você é o espelho que reflete a luz, a glória, né? Sei lá, que reflete a glória do Senhor, algo do gênero assim. Ele conseguiria tirar algo de promissor aqui, né? Que aplicação que tem é essa, irmão? Se não tivermos uma aliança com Cristo, o juízo é certo. O que a gente também pode tirar aqui também, né, é que eu já tinha falado. Deus conhece nossos pecados. Não é a gente. Mas foi um só, foi 2, foi 3. Eu não peco tanto, não peco muito. Eu não tenho tanto pecado como aqui. Deus falou aqui, olha, por 3 e por uma quarta, não cancelarei o juízo, não deixarei trazer o castigo. Ou seja, ou nos arrependemos, ou fazemos aliança com Cristo, o juízo já é certo, independentemente. Se a gente acha que continuar no pecado, não, mas eu só faço isso, não firo ninguém, então não, a gente fere. Quem deveria ferir pecando? Que é Deus. Que é Deus. Então, para mim, pelo menos é o que eu observo, essas 2 aplicações. Primeiro, o juízo de Deus é certo sobre aqueles que não têm aliança com Cristo. E depois, Deus conhece nossos pecados. Não vá pensar aqui, como eu falei, não vá pensar que isso é um pecadinho. Deus nem sabe desse meu pecado. Está tão oculto que você pensa. Que Deus aqui expôs tudo que essas nações estavam fazendo aqui. Tudo. Deus é onisciente. Assim como Jesus falou para aquela mulher samaritana no poço, né? Chama teu marido. Não tenho não. Disseste bem. Não tem mesmo não. E esse que tu estás agora, já tivesse 5. E esse que tu estás agora não é teu. Esse camarada nunca me viu. É onisciente. Mora nem aqui. Acaba judeu, né? Nem se dá certo, nem bate. Então, mostra, irmão, que Deus... sou eu que sou dos corações, Jeremias 17. Esquadrinho de corações e retribuo cada um conforme. Ele retribuiu essas nações pelo que ela tinha no coração, dentro dela, o ódio, a vontade de conquistar, realmente de destruir nações. E Deus retribuiu, assim como Ele vai retribuir para a gente também. Então, o dia não é amanhã, o dia é hoje. Que você possa fazer essa aliança com Cristo, e não caia nessa de o meu pecado é um pecado pequeno. Deus nem nota, Deus nem liga para isso. Por isso que, como falou o apóstolo João, se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo
para nos perdoar, né, e nos livrar de toda, né, a justiça. Amém? Então, acho que quer acrescentar alguma coisa, pastor? Eu, né, concordo, né, a aplicação do texto é essa aí, não tem outra aplicação. Eu só faria uma pergunta, né, àqueles que estão nos ouvindo e para nós mesmos também, né, faria essa pergunta. Será que a gente ia aceitar o ministério de Amós? Será que a gente iria aceitar esse encargo pesado como foi o de Amós, de profetizar contra essas nações? Né? Porque ser um profeta que, como hoje, como a gente vê muitos, que dá chave de casa, chave de carro, vitória, olha, eu vou botar teu nome no óleo aqui que tu vai ganhar a vitória, tu vai ser isso, tu vai ser aquilo, é muito bom, né? Mas será que estamos preparados para proclamar o juízo do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus? Isso. Será que estamos preparados para proclamar isso aí? Será que a gente tem essa coragem de proclamar isso? Então, só uma reflexão, né? Pra gente, né? Ou vamos suavizar porque é meu amigo, porque é minha família, meu pai, minha mãe. A gente tende muito a isso, infelizmente. Infelizmente. Só que Amós aqui, sem papa na língua, né, como se diz, saiu rasgando o véu. Deus está falando, foi expulso, provavelmente não era bem-vindo, nenhum profeta era bem-vindo, né? Na nossa nação. Né? Então, como o pastor falou, será que a gente está pronto para isso? Para ouvir e para pregar isso aí, né? Então, isso aí vai diretamente para o cristão. Você está preparado, meu amigo? Você para a verdade, a palavra de Deus? Então, medite isso aí, reflita. Vamos orar para encerrar. Quarta-feira que vem, né, se assim Deus permitir, estaremos aqui com o capítulo 2, né, Amós novamente, né, trazendo juízo sobre as outras nações, o juízo de Deus, né, não Amós, né, mas ele trazendo juízo de Deus sobre as nações. E domingo, né, estaremos aqui ainda no nosso culto, vai ser online, né, com a palavra de Deus, oração, os louvores. Então, esperando você no domingo e também quarta-feira, se assim Deus nos permitir. Então, fica na paz, vou orar para encerrar. A irmã Rosemary pediu oração, né, pela Mana, que vai fazer um cateterismo, e pela irmã Ana também. Oremos. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela oportunidade que nos desse. Oh, meu Pai, sabemos do teu juízo que virá sobre aqueles que não têm uma aliança com teu Filho Jesus. Por isso oramos, precisando para que o Senhor convença essas pessoas que ouviram a tua palavra, que ouvem dia após dia e muitas vezes endurece. Convence elas, Espírito Santo, para que ela não possa endurecer o coração, mas que possa dar ouvidos à palavra do Senhor, a palavra que sara, né, que cura, a palavra que salva do juízo de Deus que vem sobre aquele que não quis compromisso nenhum com o seu Filho. E que eles possam ouvir essa palavra e possam correr até ti, Senhor, para receber a salvação. Oramos também aqui, Senhor, também pela irmã Ana. O Senhor sabe todas as coisas, Senhor, que o Senhor possa fazer a tua vontade, Senhor, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, dá sabedoria a ela para que ela possa cada dia mais viver, né, na tua vontade, viver conforme o teu querer, ainda que isso possa ir contra a vontade dela, mas a tua sempre é melhor. Oramos também, Senhor, pela Mana que vai fazer esse procedimento aí, Senhor. Sabemos como é perigoso, como é complicado, mas oramos para que o Senhor coloque a mão ali nos médicos, Senhor, e dê tudo certo, ela possa voltar para o seio da sua família, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Oramos também pela nossa nação, Senhor. Oramos, Senhor, por esses nossos governantes que parece que, parece não, eles se acham, meu Pai, acham que pode tudo, acham que pelo poder que tem, pela sua toga, pelo seu, por ser um parlamentar, pode tudo, mas sabemos que ele não pode, Senhor, porque o Senhor está acima de todos, de tudo e
de todos, Senhor. Que o Senhor possa entrar em juízo contra esses que querem, Senhor, Pai, fazer com que o povo, meu Pai, continue sofrendo mais e mais, Senhor. Que o Senhor possa ir contra eles, Senhor. Que o Senhor possa trazer a justiça ao Brasil, Senhor. No nome de Jesus, meu Pai. Nosso trabalho aqui, nosso dever aqui é orar, Senhor, para a nação. Orar, Senhor, pelo povo. Orar para os nossos governantes, para que tenha sabedoria e possa tomar decisões conforme a vontade do povo. Conforme o povo, Senhor, realmente venha a ser, né, privilegiado também, Senhor. Nos dá uma semana, um resto de semana em paz, debaixo da tua proteção, que o Senhor possa continuar nos abençoando, Senhor. Aqueles que ouviram a tua pregação, o teu estudo até o final, o Senhor possa continuar abençoando a vida deles, Senhor, que eles possam não só ouvir, mas praticar a tua palavra, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua família, desde agora e para todo sempre. Amém.